O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou em casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada é aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o respeitam. Demonstrou a força do seu braço, dispersou os poderosos, derrubou dos tronos poderosos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Socorreu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre Felipe Carvalho, pró-reitor desse santuário, que conosco nos ajuda a caminhar aqui neste santuário. Vocês que aqui estão, sejam muito bem-vindos. Vocês que nos acompanham pela TV Pai Eterno, pela TV Horizonte, pela Rádio América e pelo nosso canal no YouTube. Antes de tudo, dizer um pouquinho que você pedir
a vocês que tenham só um pouquinho de paciência, porque é a primeira vez que posso celebrar essa data. E, diante de tantos contextos, a emoção é grande não só porque eu estou celebrando essa data, mas porque ela tem uma história. A vida de todos nós tem uma história. E quando nós recordamos de coisas pelas quais nós passamos, que nós vivenciamos, e trazemos no mais profundo de nosso ser, e em datas importantes essas coisas começam a fazer, sabe aquele movimento dentro do peito que parece que a gente tem um monte de coisas aqui, que o peito quer explodir, e a gente só segura, as lágrimas vêm, mas a gente... Até porque se determinadas coisas começarem a acontecer, a gente não termina a missa, né? Então, pedir a vocês um pouco de paciência, porque celebrar hoje a data na qual Nossa Senhora da Piedade é proclamada padroeira do estado de Minas Gerais, não me vem somente os mineiros à mente. Não me vem somente o povo da nossa região sudeste. Vem a história de tantos e tantas que ajudaram-nos a fazer esse país, que prepararam aquilo que nós hoje podemos usufruir. Homens e mulheres que pisaram neste chão, cometeram erros. É inegável que na nossa história existem erros, mas quiseram acertar. E pensar que na pequenez de cada um pouco daquilo que eu refletia ontem, no encerramento do tríduo, como às vezes a nossa pequenez é preciso de uma força que extrapola a nossa capacidade. E ao ouvir o livro de Judite, o trecho no qual nós escutamos hoje, no qual Osias exalta a figura de Judite, ele é antecedido pela seguinte cena. O povo de Deus começa a ser massacrado. Começa a ser perseguido de novo. E então Judite, uma mulher, e posso dizer a vocês que naquele tempo, na Sagrada Escritura, diz o próprio Evangelho, e essa cena que é narrada é muito anterior aos Evangelhos, uma mulher nem mesmo era contada. Ela vê o seu inimigo, ela vê aquele que é o símbolo de todo o sofrimento, de todo o mal para seu povo, deitado, e me perdoe a palavra feia, escornado na sua embriaguez, deitado no seu leito e apagado. E ela precisou matar o seu inimigo. Era a vida de seu povo. E óbvio que a Escritura aqui não quer dizer que é louvável uma pessoa matar a outra. Não. O que aqui quer dizer é o seguinte: onde essa moça conseguiu forças para enfrentar essa circunstância de fazer algo tão difícil, é o símbolo da fragilidade e da pequenez de cada um de nós, que diante de um grande mal pode até se sentir incapaz, mas em alguns momentos não somos nós que fazemos algo, é a grandeza daquele que quer a todos vivos que faz. A imagem da cena é feia, um assassinato. Mas poderíamos pensar da seguinte maneira: uma cena que ficou gravada na minha mente de muitos e muitos anos,
Padre Felipe devia estar no colo. Não que eu seja muito mais velho que ele, mas provavelmente ele ainda estava no colo. Maria Gorete e aqueles outros que aqui estão vão se lembrar. Os pais que viram o filho sendo abocanhado por um jacaré, entraram na lagoa e abriram a boca do jacaré para tirar o filho. Para dizer da força que não está em nós, mas ela brota por causa de um amor. Ela brota pela certeza de que é necessário fazer o certo. Ela brota para que a gente possa enfrentar o mal, em alguns casos, derrotá-lo. Não com a nossa própria força, mas com a necessidade do momento. E essa cena me traz todo esse contexto, porque quando me lembro do período do ano passado até agora, e ver a ermida pintada, ver o santuário acolhendo vocês com todas as dificuldades, diante de tantas coisas, perceber que, na verdade, nós chegamos até aqui, todos nós. Você que é membro da família dos devotos, a nossa arquidiocese, a igreja no Brasil, vocês que aqui estão, que enfrentaram essa circunstância tão medonha e tão pavorosa, de um tempo tão conturbado no qual nós vivemos, nós chegamos até aqui porque alguém nos sustenta. E não é só mérito nosso. Alguém que está conosco. E sabem o que mais me emociona? É pensar que, se nesse tempo tão difícil, que é comparado a uma guerra, nós chegamos até aqui, ainda com tempos com tantas divisões. Imaginem o que nós não faríamos se nós deixássemos com que a nossa pequenez, na mão de Deus, chegasse a muitos outros e ajudasse a muitos outros a compreenderem. Nós podemos até ser pequenos, mas aquele que está conosco nos dá força para fazermos o inimaginável. Por isso que, ao escutar a carta de São Paulo aos Gálatas, me enche de coração. No tempo devido. Deus não se deu o luxo de ficar longe, mas no tempo devido Ele nos envia o seu Filho, nascido de uma mulher. Novamente, uma mulher que, nesse contexto, ainda era símbolo da fragilidade. Não que vocês sejam frágeis, compreendem? Não que vocês sejam vulneráveis, simplesmente. Mas porque naquele tempo se pensava que a mulher... Hoje sabemos da força que ela tem. Em modéstia à parte, fazem muitas coisas, quase tudo, melhor do que os homens. Ainda que os homens, quando resolvam cozinhar, cozinham muitas vezes melhores do que vocês. Com todo respeito. Mas o que eu quero dizer é outra coisa. Esse símbolo de fragilidade, ele não é símbolo somente do sexo feminino, mas de todos nós. No tempo devido da fragilidade humana, Deus faz com que a força de sua salvação chegue a todos. E essa força de salvação é dada em seu Filho Jesus Cristo, que coloca em nossos corações aquela força que nos leva a dizer: meu Deus, eu posso até ser pequeno, mas que a sua graça me ajude a fazer o que é preciso, que é diferente do fazer o que eu quero. O que eu quero, muitas vezes, pode comprometer muita gente. O que eu quero pode, muitas vezes, comprometer o que é certo. Mas fazer o que eu devo. E, em alguns casos, fazer o que se deve incomoda a muitos, até aqueles que estão próximos de nós. Até aqueles que estão sentados no nosso lado. Fazer o que se deve, com a clareza de que o que é preciso ser feito para o bem de tantos extrapola a minha vontade.
Querem um exemplo simples? Aí, me perdoem. Eu me lembro muito bem da época em que meus pais, com todas as dificuldades, lutaram para construir nossa casa. E provavelmente eles nos escutam agora, mas não é mérito deles. É para dizer uma coisa. E eu tenho certeza que essa realidade toca todos aqui. E também aqueles que nos acompanham. Meu pai, à medida que ia trabalhar, rodando como caminhoneiro pelas estradas de nosso país, via coisas que, quando relata, são vergonhosas. E, ao mesmo tempo, minha mãe fazendo panos de prato, ou até lavando roupa para fora, os dois sustentavam a casa. E aí, quando você pensa que, muitas vezes, existem caminhoneiros, homens que por essa estrada comem para não gastarem o dinheiro, principalmente quando nós temos esse período onde o diesel e o combustível sobem assustadoramente, eles deixam de comer para colocar comida dentro de casa. Ou então comem a marmita, que em alguns casos está já começando a... Isso não é exceção. Fazem aquilo que é preciso, não o que querem. E aí, quando eu vejo, na narrativa do Evangelho de Lucas, a grandeza daquela que nós celebramos como Mãe de Deus e nossa, como a padroeira das Minas Gerais, como a padroeira de tantos que veem o que é preciso ser feito, fazem o que é preciso, ou assistem pessoas fazendo o que é preciso, por uma convicção de que o bem de todos é maior, e entregam a sua vida e a sua história, para que na pequenez de cada um deles, o bem, o amor e Deus possa realizar a mais sublime obra que Ele poderia fazer. Deixar cada um de nós de pé, com dignidade, com inteireza, com a capacidade de olhar nos olhos de um e de outro, sem medo, mas com tranquilidade. Ver a bem-aventurada Virgem Maria, aí toca profundamente nessa história que eu acabo de dizer, por uma coisa muito simples. Todos nós, quando compreendemos que o que nós precisamos fazer para que o bem, para que aquilo que nós sonhamos de sociedade, onde homens e mulheres tenham dignidade, sejam respeitados, parte mais do que nós precisamos do que nós queremos, a gente olhando para a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, a gente pode aprender a dizer assim: meu Deus, ainda que seja difícil, na minha história faz a sua vontade. O Senhor que é capaz de fazer com que os poderosos se abaixem e que aqueles que estão humilhados fiquem de pé, me ajude a ser um instrumento da sua obra de transformação do mundo inteiro. Mas que eu consiga ajudar outros a deixarem o seu coração ser transformado pela sua graça e sua misericórdia, que é plantada no nosso coração, por meio daquele que nasceu de uma que era frágil como nós, mas no qual o Senhor fez tanto bem. Me perdoem, mas eu acredito que o Santuário Basílica, a devoção a Nossa Senhora da Piedade, tem uma missão muito maior do que simplesmente ser um lugar onde as pessoas visitem. Muito mais do que ter uma bela imagem preparada por Aleijadinho, que tem os traços de uma arte que são fabulosos. Ele tem uma missão que muitos ainda não entenderam, de fazer com que você que se assenta nesses bancos, você que possa aqui visitar, você que nos escuta e como membro da família dos devotos nos ajuda, é fazer com que aqueles outros tantos que precisam de um pai ou de uma mãe
e faça o que é preciso para o bem daqueles que amam, possam encontrar, através daquilo que nós vivemos aqui, do nosso compromisso, do pouco de cada um, fazer uma diferença na vida de muitos. E eu falo isso, e aqui eu concluo. Eu me lembro de Dona Maria Francisca, senhora do aglomerado da Serra da Vila Santana do Cafezal, que criou o seu filho praticamente sozinha, já se tornou mãe com uma certa idade. E com todas as dificuldades de leitura, era uma mulher que conseguia andar em todos os becos da Vila do Cafezal, todos, e trazer a notícia para a gente: olha, fulano está precisando de ajuda. Olha, eu ajudei fulano com isso. É deixar a sua pequenez e a sua fragilidade fazer mais do que a gente quer. Que nós possamos simplesmente aprender isso. Deixar com que a vontade de Deus em nós aconteça. Às vezes pode até parecer difícil, e muitos não vão entender. Mas ter a convicção: a minha vontade às vezes é mesquinha, mas aquilo que eu quero para o futuro depende da minha entrega. E não é de coisas, nem de valores monetários, não é disso. Mas é disso aqui, ó. Sabe aquela coisa que tanta gente fala? Mas é daqui. E isso aqui, coração, significa na Sagrada Escritura o mais profundo da gente. Entregar o nosso mais profundo para Ele. Deixar com que Ele faça o que é preciso em nós e no mundo. Que a Mãe da Piedade nos ajude. E mais uma vez eu peço perdão a vocês se ficou confuso, mas é porque realmente eu estou aqui. Mas que Deus nos ajude a deixar simplesmente com que a vontade dEle aconteça em nós, na nossa pequenez, fazendo o que é preciso. Como ela é exemplo disso. Como tantas e tantos são exemplo disso. E talvez muitos deles fazem parte da nossa história particular, mais íntima, que só precisa ser lembrada. Que o Senhor nos ajude e nos dê força para continuar dizendo que cremos e queremos continuar com Ele. Por isso, aqueles que quiserem e puderem, de pé, renovemos o nosso compromisso com o nosso Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo,